Vamos a mais questões para o concurso de auxiliar técnico em educação. Questão 101. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo e obrigatório para a educação brasileira. Na educação infantil, a base nos apresenta os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem. Podemos considerar itens dos campos de experiência. São 5 campos de experiências conforme o currículo da Prefeitura de São Paulo, que é baseado na Base Nacional Curricular. A. O eu, o outro e o nós. B. Corpo, gestos e movimentos. C. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, ou todas estão corretas? Todas estão corretas, todas são campos de experiências. Alternativa D. 2. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes. Vamos lá. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Assegurando-lhes a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. B. Direito dos pais ou responsáveis ter ciência do projeto pedagógico, ficando reservada à escola a definição das propostas educacionais. C. Direito de contestar critérios avaliativos, não podendo recorrer às instâncias escolares superiores, podendo, né? D. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Essa alternativa está correta, tá? Essa também está correta. Lembrando que a A é um princípio da educação, a B, os pais participam aí de certa forma, tá? Eles têm o direito de ter ciência do que está acontecendo, porém, não de participar da proposta pedagógica da escola, tá? Os alunos têm direito a contestar critérios avaliativos, mas eles podem também recorrer às instâncias superiores. A alternativa que está completa, que completa aqui a continuação dessa palavra, ó, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe acesso à escola. Então, o que completa corretamente é a letra D de dado. 103. Opa. Desculpa, gente. Essa é diferente, desculpa, ó. Essa também é a A. Essa também a B. Espera um pouquinho. Essa é diferente. Todas as alternativas estão corretas? Não, porque essa daqui tá errada. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu analisar de novo essa questão aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Deixa eu começar de novo, porque ela não é... Ela é de alternativa, né? Espera aí. Deixa eu voltar aqui para fazer passo a passo, ó. Vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência, tá certo. É de alternativa essa, peraí. Então, a letra A tá certa. Todas as alternativas estão corretas? Ainda não sei. Somente A está correta? Ainda não sei. Nenhuma está correta? Essa daqui eu já posso eliminar, porque se a A já está correta e a D, A e D estão corretas. Tá, vamos ver aqui. B, eu já tinha falado que essa estava errada, tá? Então, eu já vou tirar essa daqui. Ó, direito de contestar critérios avaliativos, sim. Não podendo recorrer às instâncias escolares superiores, esse não podendo tá errado. Então, a C tá errada. Então, vamos lá. Todas estão corretas? Não, porque a C já foi eliminada. Somente a A está correta? Ainda não sei. As alternativas A e D estão corretas? Então, ainda não sei. Então, vai ficar B e D. A A e a C foi eliminada.
Vamos lá. B. Direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, ficando reservado à escola a definição das propostas educacionais. Tá errado essa daqui também. Então, peraí. B. Somente a A tá correta. A continua, né? Vai depender da D. A D tá certa. A D tá certa. Então, é A e D. A alternativa correta é D de dado. Ia fazer errado aí, eu já ia só direto numa, né? Isso daqui é para analisar, então... Resumindo, A e D estão corretas, tá? Deixa eu prestar atenção aqui agora. 103. Vamos lá. Essa é uma questão que caiu no concurso passado, né? Sobre equidade. Eles colocaram até a imagem, tá? Vocês percebam na imagem que aqui, ó, são pessoas de tamanhos diferentes, ok? Estão com um caixotinho cada uma. Percebe que essa mesmo caixote não consegue enxergar. Esse conseguiu e esse conseguiu além, tá vendo? Qual é a ideia da equidade? É que todos tenham o mesmo direito, que todos consigam. Tá? Eles fazem uma comparação com a educação, que todos consigam. Para isso, o que o professor tem que fazer? Esse não precisa de caixote, ele alcança. Esse permaneceu com um caixotinho e esse colocou 2. Por quê? Porque todos têm os mesmos direitos. Então, todos têm o direito de aprender e se desenvolver. Tá vendo? O documento Programa Mais Educação São Paulo defende a qualidade social do ensino, destacando a importância da equidade. Ou seja, todos nós somos diferentes, porém, nós temos todos os mesmos direitos de aprender e se desenvolver. Então, a escola tem que fazer por onde, tá? Este princípio pode ser representado pela ilustração a seguir. Tá? Assinale a opção que apresenta a orientação adequada para a garantia deste princípio nas unidades escolares, de acordo com o documento citado. Então, vamos lá. A. É importante garantir o acesso de todos à escolarização, mas, tomem cuidado com os mais, tá? Mas a permanência e a qualidade depende somente do aluno. Tá errado. Tá vendo? A escola pública seleciona seus alunos. Não pode selecionar. C. Todos devem ter acesso à escola pública, porém, nela permanecem aqueles que conseguem prosseguir. Somente aqueles que conseguem prosseguir? Não. Né? Ó. Somente os que conseguem prosseguir? Não. Tem que olhar para todos. Porque todos têm o mesmo direito. D. A educação pública garante direitos para todos, mas prioritariamente para aqueles que mais precisam. Porque aqueles que não precisam, você deixa voar, digamos assim, tá? Essa é a alternativa correta. E E. Todos devem ter acesso à escola pública e todos iniciam seu processo de escolarização com a mesma bagagem. Não, porque somos pessoas diferentes, não somos iguais. Né? Temos os mesmos direitos, mas nós somos pessoas diferentes, então cada um tem um ritmo, né? A alternativa correta de dado, na 103. 104. O currículo da cidade EJA busca integrar as experiências práticas e culturas dos jovens e adultos atendidos na rede municipal de ensino. Entre esses volumes, há o de arte, de língua portuguesa, de língua inglesa. Para o de arte, o ensino desse componente não só acompanha o processo histórico-social, como sofre influência, passando por uma construção conceitual na sua abordagem teórico-metodológica. O de língua inglesa tem uma importância não só como direito a um bem cultural, que deve estar disponível a todos, mas também como vivência que assegura a formação do cidadão no mundo contemporâneo. Quanto ao de língua portuguesa, entende-se que o objetivo da educação escolar centra-se em garantir aos jovens e adultos
possibilidades para que continuem e concluam seus estudos, a despeito dos desafios enfrentados durante as tentativas de formação escolar, quase sempre marcadas por interrupções e retomadas. Por quê? Se eles vão para a EJA é porque eles pararam de estudar, não tiveram oportunidade. E dessa forma, garantir que se apropriem dos conhecimentos historicamente acumulados, fundamentais à formação humana, numa perspectiva freiriana. Por que eles falam de Paulo Freire? Porque Paulo Freire foi o precursor de dar aulas aí, de ensinar na EJA, nesse público da EJA, né? Uma forma diferenciada aí. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, êxito nas etapas educacionais. Qual é o foco, né? O foco da EJA aí, no caso, tá? Qual é o foco da EJA? Êxito nas etapas educacionais posteriores. B, superação da realidade social vigente. É superação. Quem está na EJA é porque teve que superar alguma coisa para voltar a estudar. Suplantação dos traumas de infância, construção de um mundo harmonioso, sucesso no mundo do trabalho. Não. O foco é superar a realidade, ou seja, aqueles que não tiveram oportunidade, eles superam e vão para a EJA para resgatar o que eles não conseguiram na época certa, ok? 105. A LDB propõe que os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum, complementada por uma parte diversificada. Sobre o ensino de artes e educação física, segundo a LDB, analise. 1. O ensino de educação física constitui componente curricular obrigatório, certo? Para todos os níveis da educação básica, enquanto de ensino de arte é de oferta facultativa. Tá errado. Tá errado, porque tanto educação física quanto arte é obrigatório e não facultativo, tá? Então, a 1 tá descartada. Então, eu venho aqui. Somente a 1? Não, porque tá descartada. Todas estão corretas? Também não, porque a A já foi descartada. Aí eu volto. O ensino de artes e o ensino de educação física constituem componentes curriculares obrigatórios para todos os níveis. Essa está correta. É obrigatório. Então, eu venho aqui, ó, 2 está certa. Aqui está falando que só a 3 está correta, então já está eliminada. Aqui está falando 2 e 3, então continua. 3. O ensino de artes e educação física constitui componentes curriculares de oferta facultativa. Não, é obrigatório, não é facultativo. Então, a 3 também está fora. Aí eu elimino aqui. A alternativa correta, a letra B de bola. B de bola. Gente, eu também concordo com vocês. Nós até conversamos no sábado sobre isso. Muito conteúdo no edital do concurso de vocês, embora vocês não sejam professores. Vocês estão disputando a vaga de auxiliar técnico em educação. Então, tem muitos conteúdos que eu também não concordo terem caído na bibliografia de vocês, mas tá lá. A gente tem que olhar tudo, tá? Infelizmente, tá lá, tá? Vamos lá, 106. Uma mudança na concepção da surdez consiste em vê-la não como uma deficiência, que impõe inúmeras restrições às pessoas surdas, mas como uma diferença na forma como o sujeito vai ter acesso às informações do mundo. Além dos sinais produzidos com as mãos, a língua de sinais empregam. Vamos lá, o que a língua de sinais emprega? A. Modalidade de recepção e expressão oral auditiva. B. Treinamento específico para a utilização de audição residual e da fala. C. Meios de expressão gráfica para complementar os sentidos dos gestos quando necessário. D. A leitura orofacial em combinação com exercícios linguísticos específicos a deficientes auditivos. E. Recursos não manuais que incluem expressões faciais, movimentos da boca e direção do olhar. Essa é a alternativa correta
para trabalhar com a questão de Libras, é a E, tá? 107. O currículo da cidade de São Paulo é concebido é um conjunto de experiências, letra B de bola. Toda vez que falar de currículo, é um conjunto de todas as experiências vividas pelos educandos, ok? 108. Os currículos devem ser A. Plurais, lineares, não permanentes e orientadores. B. Lineares, plurais, permanentes e orientadores. C. Plurais, orientadores, permanentes e não lineares, ou nenhuma das alternativas. A alternativa correta, letra C. Plurais, orientadores, permanentes e não lineares. O que é não lineares? Que ele não vai numa linha reta, né? Porque tem alunos que vão ter algumas dificuldades. Então, eu volto com o conteúdo, verifico a necessidade de fazer mais exercícios, enfim. Não é uma linha reta, tá? 109. O currículo da cidade de São Paulo. A. Busca alinhar as orientações curriculares do município de São Paulo à base nacional comum. Por quê? Para fazer o currículo de São Paulo, eles se basearam na BNCC, um documento que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm direito ao longo da educação básica. Essa alternativa é a correta. Vamos ver por que não as outras. B. Busca desalinhar, olha lá, desalinhar, é alinhar e não desalinhar. B. Busca alinhar as informações curriculares, mas não a parte diversificada. Lembrando que o currículo é base comum mais parte diversificada, ou nenhuma das alternativas não é. Então, a alternativa correta, letra A. 110. Os conceitos norteadores do currículo são 3: educação inclusiva, educação integral e equidade. Não tem ordem certa. A alternativa correta é a letra C. Fiquem atentos porque provavelmente essa questão cai. São 3 conceitos norteadores do currículo de São Paulo, tá? C é a correta. 111. Os princípios que regem o currículo da cidade de São Paulo. Princípios éticos, políticos e estéticos. Não tem ordem certa, tá? Então, aqui no caso, éticos, políticos e estéticos está na letra éticos, políticos e estéticos. A alternativa correta, B de bola. B de bola. 112. Os valores fundamentais que compõem o currículo de São Paulo. Aqui aparece solidariedade, singularidade, coletividade, igualdade e liberdade. Vamos lá. Todas estão corretas. 1, 2, 3, 4, 5. Todas estão corretas. A alternativa correta, letra C. Todas estão lá no currículo. 113. O currículo de São Paulo foi concebido pensando no desenvolvimento das capacidades. Quais? Intelectuais, físicas, sociais, emocionais, culturais. São todas também. Então, a alternativa correta é a letra C. Todas. 114. A matriz de saberes tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários, que fortaleçam uma sociedade mais... Palavras-chave positivas aí. Mais o quê? Alternativa correta. Letra B. Inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Está lá nas matrizes. Alternativa correta, letra B. 115. O currículo da cidade referente ao ensino fundamental é dividido em 3 ciclos. Quais são os ciclos? A alternativa correta, C. Ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral. Lembrando, está perguntando sobre ensino fundamental, hein? São 3. A alfabetização é de primeiro ao terceiro ano.
Interdisciplinar é quarto ao sexto e autoral sétimo ao nono, tá? 116. A educação infantil, conforme o currículo da cidade, está dividida em faixas etárias. Assinale a alternativa correta. Na Prefeitura de São Paulo, conforme a pergunta é faixas etárias, não organização curricular, faixas etárias. Então, faixas etárias, a alternativa correta: A. Bebês, 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, 4 e 5 anos. É dessa forma que as idades das crianças estão divididas no infantil na Prefeitura de São Paulo. Letra A. 117. No que se refere à educação especial, modalidade de ensino, cujo público-alvo são os educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação. O currículo da Prefeitura tem como foco. Qual que é o foco do currículo da Prefeitura de São Paulo? Eles têm como foco a educação bilíngue para surdos, porque tanto que eles têm escola própria para essa finalidade, tá? Letra C. 118. Relacione os ciclos do ensino fundamental aos seus conceitos e escolha a alternativa correta, respectivamente. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é para poder fazer a seguinte relação. Então, tem que achar qual é o ciclo de alfabetização, qual é o ciclo interdisciplinar e qual é o ciclo autoral. Lembrando, alfabetização de 1º ao 3º ano, interdisciplinar do 4º ao 6º e autoral do 7º ao 9º. Aí nós temos que ver aqui onde encaixa cada coisa, tá? Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu colocar tudo numa só, para ficar mais fácil de analisar. Vamos lá, sem ficar tudo num só, né? Pronto. Aí. Vamos lá. Incentivar o papel ativo dos estudantes no currículo de forma a desenvolver sua autonomia, criticidade, iniciativa, liberdade e compromisso. Transformar professores e estudantes em produtores de conhecimento. A dica está aqui, produtores de conhecimento. Criando oportunidades para que elaborem propostas e realizem intervenções sociais para melhorar o meio que vive. Fomentar a investigação, outra dica aqui. Leitura e problematização do mundo real a partir de pesquisas. Outra dica aqui sobre esse ciclo, que envolvem diferentes vozes e visões, oferecendo várias possibilidades de apropriação, criação, divulgação e sistematização. Então, através desses exemplos, produtores de conhecimento, investigação, pesquisa, esse daqui está falando do ciclo autoral. Esse é o ciclo autoral, que é do 7º ao 9º ano. Esse daqui tá falando, tá? Ciclo autoral, tá dando a dica do ciclo autoral do 7º ao 9º. Vamos ver. Aqui, o segundo, a brincadeira. É um direito fundamental da criança. Crianças são detentoras de direitos e deveres. Tem direito a acessar múltiplas linguagens, inclusive a escrita. Atividades lúdicas, desafiadoras, facilitam e mobilizam a aprendizagem escolar. A sala de aula, o pátio, o parque, a brinquedoteca têm grande significado para as crianças e podem auxiliar na aprendizagem. Demanda um trabalho docente coletivo, sistemático e coordenado. Aqui está sendo falado do ciclo de alfabetização, porque é do 1º ao 3º ano, tá? Então, aqui, ó,
ciclo de alfabetização. E olha as dicas. Brincadeira. Múltiplas linguagens. Tem vários, tá, gente? É só pra gente associar. Ó, sala de aula, brinquedoteca. Então, eu estou falando do ciclo de alfabetização. E o último, que é um projeto docência compartilhada, interdisciplinariedade, já estão dando a dica. Interdisciplinariedade é o ciclo interdisciplinar. Interdisciplinar. Qual que é esse? É do 4º ao 6º ano, tá? 4º ao 6º ano. Aí eu vou olhar nas alternativas. Tem que estar autoral, alfabetização e interdisciplinar na ordem. Autoral, alfabetização, interdisciplinar. A alternativa correta, letra C. Certo? 119. Conforme a organização curricular, os eixos são trabalhados de forma, alternativa correta, articulada. Não é pensada, exagerada, descentralizada, é articulada entre várias disciplinas, né? Vamos lá. 120. O currículo da cidade considera o conhecimento a partir de 2 elementos. Quais seriam esses 2 elementos aí? O sujeito e o objeto. Alternativa correta, letra A. 121. Esse daí. Vamos lá. Currículo da cidade contempla 1. PPP, 2. Formação de professores, 3. Materiais didáticos, 4. Avaliação diagnóstica cumulativa e formativa, 5. Gestão curricular, 6. Gestão democrática e participativa. Aqui eu tô vendo que todos entram. Deixa eu ver nas alternativas. Todas estão corretas, exatamente. Todas fazem parte do currículo, tá? 121, D de dado. 122. Na cidade de São Paulo, a organização curricular do ensino fundamental está dividida em áreas de conhecimento. Em relação à área de linguagens. Linguagens é língua portuguesa, língua inglesa. Deixa eu ver, deixa eu analisar todas aqui. Só linguagens que eles estão pedindo, então é língua portuguesa, língua inglesa, língua portuguesa para surdos, Libras, arte e educação física. Essas são as 6 áreas que contemplam linguagens, tá? É o português, inglês, português para surdos, Libras, arte e educação física. Letra B de bom. 123. A nova área implantada no currículo da Prefeitura de São Paulo. Qual é a nova área? Tecnologias para aprendizagem. Essa é uma nova área que foi incluída no currículo da Prefeitura. Trabalhar a questão de tecnologias. Ok? 123. C. 124. No ensino fundamental, ciências humanas é composta por... Onde entra ciências humanas? Geografia e história faz parte de ciências humanas. 125. Os eixos que compõem os conteúdos a serem estudados em língua portuguesa. Quais são esses eixos? Estão aqui, ó. Vou explicar. Letra B. Prática de leitura de textos. Prática de produção de textos escritos, prática de escuta e produção de textos orais, prática de análise linguística multimodal. São 4, tá? Repetindo. Prática de leitura de texto, prática de produção de texto, prática de escuta e produção de textos orais, é junto, e prática de análise linguística multimodal, que é a parte da gramática, tá bom? Letra B de bola. Eu não vou falar tudo, gente, porque como vocês não são da área de professores, vocês só precisam saber
como está dividido aí a língua portuguesa, tá? Porque eles só pedem a língua portuguesa para vocês. São eixos da área de tecnologias para aprendizagem. Programação é um eixo, letramento digital é outro eixo, tecnologias de informação e comunicação. Os três estão corretos, são eixos que fazem parte da disciplina, nova disciplina Tecnologias para Aprendizagem. Todos estão, aqui, C. São todos eles, tá? Todos eles. 127. Um currículo construído na perspectiva da educação integral. Precisa dar respostas teóricas e práticas para o porquê, o que, onde, quando, como ensinar e avaliar as aprendizagens. Mas não só. Estas precisam estar contextualizadas. Tudo palavra-chave, contextualizadas. Oferecendo oportunidades, tudo palavra-chave, oportunidades, para que os alunos se desenvolvam integralmente. O currículo da educação integral tem como objetivo garantir a construção de sentido e significado das aprendizagens para os estudantes. Este currículo deve ser capaz de articular 3 elementos: a visão do desenvolvimento integral como objetivo das aprendizagens, o uso de metodologias mais ativas para manter o interesse e a curiosidade dos estudantes. E, para completar aí, a alternativa correta para completar, letra A. E o reconhecimento de identidades para contextualizar as aprendizagens. A alternativa correta aí, letra A. 128. Segundo a LDB, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada. A alternativa correta, letra B de bola. Diversificada. Tá? O nome não é obrigatório, é facultativo, é transversal, específico. É diversificada que é chamada a outra parte do currículo. 129. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada. Letra C novamente, muda a pergunta, mas a resposta é a mesma. Pela parte diversificada, incluída obrigatoriamente apenas no... Peraí que tem alguma coisa errada aqui. Peraí, gente. Opa! Tem alguma coisa errada. Deixa eu ler de novo aí. Que aqui tá falando obrigatoriamente apenas no ensino médio, então não. Deixa eu ver. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada. A. Pelo ensino da arte, componente curricular da parte diversificada não obrigatório, tá errado. B. Pela educação física, componente do ensino fundamental exclusivamente. C. Pela parte diversificada, incluída obrigatoriamente apenas no ensino médio, não. Não, aqui é a D. Em cada sistema de ensino e estabelecimento por uma parte diversificada. Sim, porque a resposta é parte diversificada, só que na D, na C e na D, tem a palavra parte diversificada, só que daí na C tá errado. A parte diversificada correta é a D, tá? D de dado. Agora sim. 130. O currículo refere-se A. Aos recursos didáticos utilizados em sala de aula. B. Ao processo de simplificação do conhecimento científico. C. Metodologia de ensino do professor. D. Organização do conhecimento escolar. Organização. O currículo serve para organizar o ensino, organizar o conhecimento. E. A um cabedal de instrumentos neutros. Não. Alternativa correta, letra D de dado. 131.
Ao tratar do conceito de currículo escolar, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica entendem este como. Vamos lá. A pergunta é conceito de currículo. Qual é o conceito de currículo? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, ó, para ficar bonitinho. Tá feio aqui, ó. Conceito de currículo, vamos lá. Conjunto de conteúdos e objetivos escolares que devem ser transmitidos aos estudantes. Primeiro que a palavra transmitido é negativo para o concurso, tá? Professor é mediador, não é transmissor. B. Conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço social, contribuindo para a construção de identidades sociais e culturais. Até o momento, a letra B é a correta. C. Todo conhecimento produzido nos diversos espaços de convivência social e que devem ser assimilados por todos os estudantes para a inclusão deles na sociedade. Não. Experiências pedagógicas historicamente bem-sucedidas que devem ser incorporadas ao planejamento. Não. Conteúdos historicamente acumulados que não podem ser flexibilizados. Pelo contrário, pode ser. Não é rígido. A alternativa correta realmente é letra B de bola. 132. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica visam estabelecer bases comuns nacionais para. Essas bases nacionais curriculares é para todos? Vamos lá. Sim, infantil, fundamental e médio. Letra B de bola. Para todos da etapa da educação básica. Ó. Educação básica. O que é educação básica? Infantil, fundamental e médio. Ok? 133. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, instituídas por meio da Resolução 4, define como currículo. Novamente está perguntando o conceito de currículo. Deixa eu arrumar aqui que está muito desorganizado. Saiu a configuração, não sei o que aconteceu. Tá errado aí, ó. Peraí. A, B, C, D, aqui é E, ó. Nossa. E. É A, B, C, D e E. Vamos lá. 133. Ó. Muda-se a pergunta, mas a resposta é a mesma. Nós já fizemos uma dessa agora há pouco. Alternativa correta, letra E. Conjunto de valores e práticas igualzinha. Ó, mudou a pergunta e é a mesma resposta da 131. Tá vendo? Só que na 131 é a B e na 133 é a E. 134. A respeito dos currículos para o ensino fundamental e médio. Assinale a alternativa correspondente ao texto apresentado no artigo 26 da LDB. Vamos ver aí. Letra A. Os currículos do ensino fundamental e médio não precisam ter uma base comum. Não precisam, pegadinha. B. O currículo do ensino fundamental deve ter uma base comum a ser complementada em cada sistema de ensino por uma parte exigida nas cadeiras regionais e locais da sociedade. Já o currículo do médio não precisa, ó. Tudo pegadinho, ó. Não precisa. Os dois precisam. C. Cada sistema de ensino e estabelecimento deverá elaborar seus próprios currículos. Ó, elaborar seus próprios currículos. Já pensou que se cada um tiver que elaborar seu próprio currículo, que bagunça? Também não é, pegadinha. D. Os currículos do fundamental e médio devem ser todos iguais? Não, porque fundamental é uma coisa, médio é outra. E. Então a E provavelmente é a correta, mas eu vou ler. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, certo? A ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar
por uma parte diversificada, certo? Exigida pelas características regionais e locais da sociedade, cultura, economia, clientela. A alternativa correta, E, com certeza é a E. 135. À luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação de natureza disciplinar que seja aplicada com o uso de força física, uso de força física sobre a criança e resulte em lesão, é definida como castigo o quê? Primeiro que não pode ter castigo, né, gente? Mas como é definido esse castigo? Se acontecer isso, é chamado de castigo físico. Não pode existir castigo físico de nenhuma natureza, né? Vamos lá. 136, sobre o ECA. Cai muita questão do ECA para vocês, tá? Que são ATs. Para os efeitos da Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, considera-se. Tá? Vai perguntar sobre a idade de criança e adolescente. Então, a alternativa correta aí, letra B. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente é aquela entre 12 e 18, tá? Vocês poderiam fazer de forma diferente? Sim. Vocês olham aqui, criança até 14? Não. Criança até 12? Aqui completo? Não, é incompleto. Até 14, até 16, ficariam na dúvida, vocês só poderiam ficar na dúvida de B e C, tá? Só que aqui é incompleto e aqui completo, ok? Então, letra B de bola é a alternativa correta. 137, também sobre idade. Considera-se criança, alternativa correta, letra C, até 12 incompleto, criança. Completou 12, passa a ser adolescente, tá? 138. A lei do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e adolescente, sendo correto afirmar que a criança e o adolescente. Vamos lá. A. Tem direitos fundamentais restritos, pegadinha. B. Tem acesso parcial aos direitos, pegadinha. C. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral do que trata o ECA, sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. A alternativa correta, letra C, completinha, copia e cola do ECA. E D, serão assim considerados, para os efeitos do ECA, se tiverem até 13 anos, também tá errado, tá? Até 13 aqui, ó, as idades estão incorretas, por isso tá errado, tá bom? Então, a alternativa correta é a C mesmo. 139. De acordo com o ECA, qual é o procedimento que deverá ser adotado pelos dirigentes de estabelecimentos de ensino, ou seja, os diretores, nos casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e os casos de elevados níveis de repetência? O que o diretor tem que fazer? Comunicar o conselho tutelar. São 3 casos que se comunica ao conselho tutelar, tá? Esses casos aqui, ó. Esse é um dos casos, né? Reiteração de faltas justificadas, e ainda falta os maus tratos envolvendo alunos aí também, tá? Letra E. 140, atribuições do conselho escolar. São atribuições, letra A, atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando a medida de encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Essa é uma das atribuições do conselheiro. Assessorar o poder legislativo local na elaboração da proposta orçamentária para planos de atendimento à criança. C. Expedir declarações e outros documentos relativos ao adolescente. Propor ações que visem suspensão ou perda do pátrio poder. Promover serviços públicos nas áreas de educação e serviço social. Não.
A alternativa correta, uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os pais ou responsáveis, né? Aplicar medida de encaminhamento a cursos, programas, explicar o que é o ECA para eles, que as crianças não podem ser espancadas, que não pode isso, não pode aquilo, tá? Então, a alternativa correta, letra A. 141. O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não é juiz, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Vejam as pegadinhas. Conselho Tutelar não julga, porque quem julga é juiz. Não decide nada, porque quem decide é juiz. Tá vendo? Julga casos e maus tratos, é juiz que julga. Decide sobre guarda, adoção, é juiz também, não é conselho tutelar, tá? E eles não dão prioridade. Dar prioridade? Não. Porque se é crianças e adolescentes, é de 0 até completar 18, entra na lei do ECA. Aqui tá falando de 0 a 6 anos. Não é função do Conselho Tutelar promover desenvolvimento físico e emocional da criança e adolescente, e sim zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a alternativa correta. 142 sobre o ECA. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Copia e cola da lei. Em relação ao direito assegurado, conforme o artigo 53 do ECA, leia as afirmações e assine verdadeiro ou falso. Vamos lá. A criança e adolescente deve ser respeitado por seus educadores? Verdadeiro. Eles têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores? Verdadeiro. Eles têm direito de se organizar e participar de entidades estudantis? Exemplo, grêmios? Verdadeiro. Eles têm direito de participar da definição e elaboração da proposta curricular do município? Falso. Eles têm direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Verdadeiro. Então, só verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. 143. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, conforme previsto na Constituição e nas leis. Entende-se como direito à liberdade. A pergunta é, o que está no ECA que fala sobre liberdade de criança e adolescente? 1. Ter direito de opinar, de se expressar? Sim. Direito de brincar, praticar esportes e se divertir? Sim. Participar da vida política na forma da lei? Sim. Não é votar, ok? Direito de buscar refúgio, auxílio e orientação? Sim. Todas estão corretas. Então, a alternativa correta, letra E. Todas estão corretas. 144. Cai muita pergunta do ECA, né? Pelo menos nas últimas provas. O ECA dispõe sobre a política de proteção integral à criança e adolescente, a saber. Então, vamos lá. Vamos fazer diferente essa daí, vamos por eliminação, tá? Ó, vamos fazer assim, pera um pouquinho. Deixar e a gente vai por eliminação, ó. 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Verdade. Aí eu venho aqui. Onde não tem a 1 está eliminada, porque a 1 está certo. Percebam que todas têm a 1 aqui, ó, menos a B, já foi eliminada. 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida,
a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Verdade também a 2. Aí eu venho aqui, onde não tem a 2? A C não tem a 2, então está eliminada. Por quê? Tanto a primeira quanto a segunda estão corretas. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Verdade. Onde não tem a 3? A E não tem a 3, então está eliminado, porque está certo. 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Após 21 anos, não, porque a lei é até os 18. Essa lei, né? Protege as crianças e adolescentes até 18. A partir dos 18 já é adulto, ok? Então, a 4 está errada. Então, eu elimino a letra A e a alternativa correta, a letra D de dado. D é correta, ok? 145. De acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao identificar marcas de agressão e suspeitar de maus tratos em um aluno da escola, o inspetor de alunos deve. Então, vocês devem fazer o quê? Encaminhar o aluno ao médico, proporcionar condições de atendimento aos pais e aluno na escola, informar seu superior que encaminhará o caso ao conselho tutelar. É isso que vocês vão fazer. Encaminhar o caso ao diretor da escola e ele vai encaminhar para o conselho tutelar, tá? Proteção policial não, impedir o aluno não. É a C que vocês devem fazer, tá? 146. Segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado à criança e adolescente. Vamos lá. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Sim. 2. Direito de organização e participação de entidades estudantis? Verdade. 3. Igualdade de condições para acesso e permanência? Verdade. 4. Ter educador com excesso de faltas injustificadas? Daí não, tem um professor que só falta? Aí não, né? Todas estão certas, menos a última que está errada. Então, a alternativa correta, a letra E, 1, 2 e 3 está correta. Tá? 147. Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam dificuldades de organização. Alguns comem várias vezes, outros não se alimentam e quando decidem comer, já terminou o tempo de intervalo. Considerando essa situação e o artigo 3º do ECA, a intervenção do inspetor. Então, no caso, o inspetor é o AT, tá? O que o AT tem que fazer no caso desse? Ele vai ter que fazer o que diz a letra C. Organizar uma fila, garantindo assim condições para que todos que desejem alimentar no tempo certo. Ele não vai solicitar ao diretor um tempo maior, porque isso daí já é pensado antes. Ele não vai convocar os pais para resolver, ele não vai ignorar o problema e nem retirar os alunos que estão causando no intervalo. Ele vai fazer o que a função dele determina na lei. Vai organizar uma fila para que todos possam se alimentar no tempo certo, tá bom? 148. Neste ano, uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado município apresentou em seu currículo os comprovantes dos seguintes dados. Ela é nascida no ano de 1992, ela é formada em pedagogia, ela é residente no município vizinho, a apenas 15 quilômetros de distância, e é comprovada a idoneidade moral de acordo com o ECA. Essa candidatura não pode ser formalizada. Um dos motivos que essa candidatura não pode ser formalizada, um dos motivos é o 3, porque ela reside no município vizinho. Se ela quer se candidatar no conselho tutelar daquele município, ela tem que morar naquele município.
tá? Então, ela já não pode porque ela não é nem daquele município. Então, o que não tem A3 está eliminada. Não tem A3, não tem A3, não tem A3. Ou é só 3 ou é 1 e 3, tá? Aqui, ela é formada em pedagogia. Pode, pode. Só o ensino médio ela já poderia, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela tem que comprovar a idoneidade moral, tá certo. Agora, o outro motivo pelo qual ela não pode é porque ela nasceu em 92, tá? Então, no caso aqui, eu não coloquei o ano dessa pergunta para vocês, tá? Essa pergunta é de 2020, 2012? Não. Ela tem, na verdade, aqui essa pergunta, eu vou ver o ano, mas ela tem 20 anos, para vocês saberem aí. Se ela tem 20 anos, ela não pode participar do conselho tutelar, tá? Por quê? Porque é a partir dos 21, só que ela poderia ser a partir dos 21 anos. Então, no caso, para conselho não é 18, é 21, tá? Então, aqui não é a 3 somente, a também. A alternativa correta é a B de bola. Tá? É uma pergunta que foi publicada para o concurso. É o ano de... Para dar 20 anos aqui, foi o ano de 2092, 2002, 2012. Isso. É uma pergunta de 2012, tá? Então, por esse motivo aí que ela não pode ser candidata a conselheira. Vamos lá. Próximo, 149. Durante uma aula vaga, alguns alunos iniciaram uma brincadeira de pichação nos muros e paredes da escola. Verificando a confusão, o inspetor de alunos colocou os envolvidos na brincadeira de castigo, impedindo-os de voltar a assistir a aula. Isso não pode acontecer, tá? Colocá-lo, impedir de voltar a assistir a aula, tá? Pode deixar eles no cantinho assim um tempo, mas não pode impedir de assistir a aula. Segundo o artigo 18 do ECA, essa atitude do inspetor. Aí eu venho aqui. Incorreta, incorreta, correta, correta, incorreta, correta. O que é correta está eliminado, porque o inspetor está errado. Então, já eliminei duas aí. Aí vai ficar as 3 incorretas, porque a atitude dele foi incorreta. Incorreta porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. Incorreta porque os adolescentes deveriam ser encaminhados para a polícia, não. Incorreta, pois esses problemas disciplinares devem ser resolvidos pelo supervisor, também não. É incorreta porque deixou de zelar pela dignidade, embora é uma polêmica, porque esses alunos estão errados em pichar o muro. Porém, o ECA vai defendê-los, dizendo que eles não podem ficar sem assistir aula, tá? Então, a alternativa correta aí é a 150. Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram a ajuda do inspetor de alunos durante as aulas livres para os ensaios. Uma das alunas não participava de nenhum ensaio, pois, segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito resguardado de acordo com o artigo 16 do ECA, no que diz respeito a que, se fala de religião aqui, a alternativa correta, letra B. Liberdade à crença e ao culto religioso. Ok? Continuando. Gente. Aí. Deixa eu colocar lá pra cima. Continuando. 151.
Peraí, gente.